Olá, meus amigos da história da igreja, esta jornada que nós temos trabalhado juntos e, sobretudo, nesta aula sobre os pais do deserto e o movimento monástico, eu gostaria de terminar com a terceira parte e nós estaremos focando no movimento na Europa, como ele ganhou cor, como ele ganhou forma, como ele ganhou cheiro. Nós estamos caminhando e construindo como se fora uma catedral de pensamentos, de história. Cada tijolinho a gente percebe que está intrinsecamente conectado, ligado. E por isso nós falávamos de Antônio do Egito, o Antão, o primeiro movimento, que seria os ancoretas. Ora, Antão ele foi o pai de todos os monges cristãos. E nós seguíamos e falamos sobre este movimento dos cenobitas com Pacômio. Ele, portanto, inicializou este processo de comunidade no deserto e começou a se espalhar pela Europa, sobretudo através de Jerônimo, que começara a traduzir a todos esses escritos dos pais do deserto, do cóptico ao latim. Hoje eu gostaria de focar na figura de Martin de Tours, ou de Tours, como nós falamos em francês. Porque na realidade, Martin, ele é um homem do quarto século, ele nasceu no ano 335 numa cidadezinha que hoje seria parte da Hungria, e o seu pai era um soldado pagão. Era um soldado pagão e Martin, ele se converte, ele tem uma experiência com Cristo e o seu pai furioso para afastar Martin das práticas espirituais, da comunidade cristã, ele forçou o seu filho a servir o exército, de modo que o seu pai já havia vivido em muitos territórios do Império Romano e era algo normal para Martin estar de um lado para o outro, viajando e estava muito familiarizado com o serviço militar. E ele foi para o norte da França e foi neste momento que ele teve uma experiência absolutamente transcendental que mudaria a sua vida para sempre. Martin, ele vê um mendigo e ele estava basicamente nu. E quando este mendigo pede dinheiro, pede comida para Martin, Martin não tinha absolutamente nada, mas ele tinha a sua capa de soldado, e ele a corta pela metade e dá a este mendigo. Passados alguns dias, algumas semanas, ele tem um sonho. E neste sonho, Jesus aparece e ele está vestido com metade de uma capa de um soldado. E diz a Martin, olha, aquilo que você fez na verdade a mim. E foi algo chocante. E foi algo que mudou a sua vida de uma maneira absolutamente extraordinária e foi uma experiência que completamente mudou a sua maneira de pensar e de ver a existência, pois ele sabia que Jesus havia aparecido em um sonho a ele e aquela capa que Jesus estava vestindo era uma capa, mais uma vez, a metade de uma capa, era exatamente a capa que ele, Marte, havia dado ao mendigo. E, portanto, passam 2 anos e ele deixa o serviço militar e ele vai viver exatamente em Tours, ou em Tours, aportuguesando a cidade francesa que está no centro da França. E é neste momento que ele começa uma experiência monástica. E ele começa a viver de uma maneira muito simples e, na realidade, ele se torna um aprendiz de Cristo. E as pessoas começam a notar. O povo começa a perceber na cidade. Não somente ele se torna alguém extremamente atraente do ponto de vista da espiritualidade, da devoção, do carinho, do caráter de Cristo que começa a crescer, mas também os bispos da cidade que traziam já
toda essa vida de luxo, este glamour, começam a olhar para Martin com um olhar invejoso e começam a invejar a popularidade de Martin. Pois bem, o povo queria fazer de Martin um bispo, mas os bispos não queriam perder o poder para alguém que andava como se fosse um pobre pelas ruas. E, na verdade, o povo venceu. Ele se tornou um bispo, contrariando as autoridades eclesiásticas e os bispos e toda a pompa e o glamour e o luxo que eles carregavam. O fato é que ele se tornou da classe episcopal, mas ele mantinha Martin a simplicidade, que levou ele a ser um aprendiz de Cristo. E é interessantíssimo notar que ele construiu uma gruta, como se fosse uma cela, bem ao lado da grande catedral de Tours. E existia um vai e vem enorme de indivíduos que buscavam a Marte. E Martim continuou a viver. A sua vida monástica continuou a ser o bispo de Tours, mas em um determinado momento ele não suportou. Ele não suportou e ele deixou absolutamente tudo e se tornou, conquanto tenha deixado tudo, uma referência por toda a Europa. E você sabe por quê? Porque quando Marte ele entregou aquela capa ao mendigo, surge o nome capela. Capela em português, ou capelania, ou capelão, vem exatamente desta capa de Martin que entrega ao mendigo em Amiens, ou Amiens, aportuguesando a cidade no norte da França. Portanto, por muitos séculos, nós ouvíamos esta história de Martin da Capa, relacionado à capela, aos serviços de capelania, dos capelões, e muitas igrejas na Europa tinham um pedaço de pano para dar referência a este fato, a essa história que aconteceu com Martin. E, na realidade, o povo de Tours olhava para ele, muitos outros grupos e cidades da Europa olhavam para Martin como uma referência, como deveria ser um bispo. Ora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o termo monasticismo, porque vem do grego e da palavra que significa solitário, um caminho que é deste indivíduo sem barulho, é mônacos. Ele vive em grutas, ele vive a sua solitude, ele vive longe dos holofotes. É dessa palavra grega mônacos que vem a origem da palavra monasticismo. Eu gostaria de terminar dizendo sobre o monastério dos Beneditos. É um outro grupo que cresce na Europa a partir do século V. Você está vendo, a nossa viagem começa no século III, IV, no deserto, e se aproxima da Europa. Este movimento já estava infiltrado por toda a Palestina, e nós temos o exemplo de Martin, que é também a referência dos monastérios europeus, e neste momento nós estamos abordando a Benedito, que nasceu em Núrcia, na Itália, no ano 480, portanto, mais uma vez, no século V. E ele tinha apenas 20 anos de idade, quando decidiu ser um eremita e viver numa gruta. E logo depois ele se mudou para o Monte Cassino, onde se encontra ainda nos dias de hoje um monastério. A sua irmã escolástica, ela também fundou um outro monastério para mulheres. Você se lembra de Pacômio, que ele também fundou o monastério da Ordem dos Cenobitas, e a sua irmã Maria entrou na mesma esteira, na mesma jornada, organizando também a Ordem dos Cenobitas, mas para as mulheres. E como viviam estes indivíduos, estes monges no monastério de São Benedito? Ora, eles tinham as suas leis, as suas regras, mas as suas regras eram menos rígidas, menos estritas do que as regras dos pais do deserto. Eles comiam 2 refeições por dia, por exemplo. Eles viviam em comunidade, eles tinham vinho, cada um tinha uma cama, um travesseiro, uma fronha. Você vê como esse processo ele faz progresso e, sobretudo, vindo para a Europa. Eles não estão no deserto.
mas eles estão na Europa. Portanto, eles, quando entravam no monastério, eles deveriam escolher aquele monastério para o resto da vida. Não poderiam mudar. Eles tinham um líder e seguia esta liderança com obediência e com disciplina. Obediência e disciplina eram de fato as regras chaves neste processo monástico na ordem dos beneditos. Ora, esta regra tinha a ver com as tarefas de cada monge e um trabalho diário. A oração era a chave. Alguns se reuniam 8 vezes por dia para orar, 7 vezes durante o dia e uma vez durante a noite. Eles recitavam salmos, eles liam as escrituras uns aos outros, como os monges ou os pais do deserto que nós estávamos comentando na primeira e segunda parte. Eles tinham um hospital, uma espécie de farmácia dentro dos monastérios. Eles copiavam os livros e a Bíblia, eles copiavam pensando nas próximas gerações para que pudessem ter acesso a este material. Estas regras dos beneditos foram espalhadas por toda a Europa, mesmo aqueles monastérios que não eram os monastérios da ordem dos beneditos e eram vistas como parâmetro, como estándar, por muitos monges de outras ordens. E a sentença que eu poderia resumir e se convergia todas estas regras era ora elabora, em italiano, que significa basicamente orar e trabalhar, trabalhar e orar. Nós poderíamos seguir falando sobre esses movimentos, por exemplo, no próprio século XII, século XIII, a ordem dos franciscanos, com Francisco de Assis, mas você tem o espigão, você tem o alicerce, você tem a coluna, você tem os primeiros tijolos para entender o significado dos pais do deserto, com Antão, com Pancômio, com o próprio Martin de Tours e agora a ordem dos beneditos. Com isto, guarde esta aula, guarde esta informação, faça o teu dever de casa, pesquise mais, se aprofunde e eu te espero na próxima aula. Até lá!